Pronto. Alô pessoal, dando continuidade ao que eu falei a respeito desses equipamentos eletrônicos, né? Vamos agora dar uma atenção mais especial a outros equipamentos de som, né? No caso só som, para poder tornar clara a participação de transistores, né? De dispositivos de pequena, média e mais alta potência, a parte de polarização, dissipação térmica, fonte e assim por diante. Bom, inicialmente nós temos aqui, né, o que a gente chama de pré-amplificador de áudio, né? Esse equipamentozinho portátil, né, é um pré-amplificador de áudio, de microfone, né, de 12 volts. Ele é para carro, né, por isso que é 12 volts, você pode ligar na bateria do carro e ficar com ele no interior do carro, principalmente esses carros que fazem propaganda, volante, né, onde se precisa sempre de um tratamento de sinal analógico para poder haver uma amplificação depois, correto? Final. Então isso aqui é um pré-amplificador, né? É um equipamento que trabalha com potência muito baixa, 6 watts de potência RMS. Por quê? Porque a função dele, na verdade, é um pré-amplificador mixador. Eu posso fazer a parte de tratamento de sinal analógico de uma fonte de áudio vindo de um microfone, correto? Pode ser um microfone dinâmico, um microfone de eletreto, um microfone sem fio, qualquer microfone em si, né, contanto que estejam com a impedância aproximada de 600 ohms, que esse canal aqui está calibrado para receber microfones nessa faixa de impedância, portanto baixa impedância, né? A vantagem desses microfones é a questão do acompanhamento do sinal. A desvantagem é a captura de ruídos, porque quanto mais baixa a impedância tiver o microfone, mais fácil é de capturar ruídos e consequentemente processar esse sinal a nível de pré-amplificação. Então aqui o que é que nós temos? Nós temos um pré-amplificador mini mesa de som, né? Bom, aqui na entrada, no painel principal, nós temos o que? A chave liga-desliga do circuito, daqui a pouco eu vou mostrar dentro. Aqui os conectores de entrada de sinal de mic A e B. Essa entrada mic é uma entrada de um nível de sinal alto, alta sensibilidade, que é microfone, né? Bom, é diferente de uma entrada line. Geralmente essas entradas são balanceadas, essas entradas mic, né? Servo balanceadas. Aqui nós temos o nível, né, de amplitude do sinal do canal A, de mic A. Aqui nós temos o nível de sinal de controle do mic B. Então os canais A e B, né? Esse equipamento ele pode trabalhar estéreo, no caso, né? Então eu tenho mic A e mic B, entradas independentes, né? Aqui eu tenho o nível de controle do sistema auxiliar, que eu vou mostrar atrás. O auxiliar é para você ligar outros equipamentos, para fazer parte de uma mixação. Às vezes o cara está dando um aviso, volante, né, e precisa de uma música de fim, de fundo de programa, né? Um sinal de DVD, né? Um sinal de Blu-ray, CD, correto? Sinais de rádio, né? Estações de rádio, através de um sintonizador de FM que eu posso usar também. Então, esse canal aqui, Level AUX, né? O controle de nível do canal auxiliar é para isso, é para diminuir e aumentar o nível da execução do sinal, de 0 até 10, tá certo? É um equipamento simples, né? De se trabalhar. Eu posso nivelar aqui, posso controlar esse valor de amplitude de 0 a 10 de acordo com a necessidade. Aqui nós temos um controle de tonalidade, né? Onde tem escrito bass e treble. Na verdade é um controle de tonalidade de duas vias de equalização. Equalização de graves e equalização de agudos. A via de médios aqui nós não temos, né? Porque a via de médios ela entra um pouco na faixa de agudo e grave, né? Então o projeto original do amplificador não contempla a via de médios, e sim fazendo uma dosagem de graves e agudos para tentar conseguir um médio razoável. Bom, como é equalizador, né, grave e agudo, aí eu já vou ter faixas de equalização. Eu posso zerar aqui. O que é zerar? É conservar as características primitivas da fonte de áudio. No caso 775 mV, 0 dB. Ou eu posso comprimir, tá vendo aqui, para a esquerda? Eu posso comprimir, né, atenuar sinal até menos 12 dB, e posso aumentar, né,
ampliar sinal, reforçar em mais 12 dB. Então eu faço a dosimetria, a calibragem do nível de intensidade de grave. Né? No 0 é o padrão, digamos assim, 0 dB, nível de gravação, 775 milivolts. Né? Ele conserva as características primitivas da fonte de áudio. Se eu girar para a esquerda, eu posso comprimir graves, ou então eu giro para a direita, reforçando graves. Né? Bom, é como se fosse um loudness de graves, tá? Simplificado. Aqui nós temos o controle de tonalidade de agudos, para equalizar a via de agudos. Mesmo comportamento. Na posição 0, né, eu fico com a equalização primitiva da fonte de áudio. Na posição esquerda, né, eu aumento o nível de atenuação até no máximo 12 dB, compressão de agudos. Ou então, girando para a direita, aumento o nível de reforço de agudos. Correto? Então esse controle aqui faz parte de uma mini mesa de som, de duas formas de equalização, duas vias de áudio, graves e agudos. Ok? Daqui a pouco a gente fala aqui por dentro. Aqui atrás, o que é que nós temos? Primeiro essa fiação, né? Aqui essa fiação é o seguinte. Esse equipamento, como ele trabalha com 12 volts, né? Ele prevê a ligação em baterias automotivas de 12 volts. Né? O preto é o negativo, o vermelho é o positivo da bateria e o amarelo é o remote, né? Para o sensor remote. É importante evitar loops de terra, ou seja, aquele efeito que acontece de zumbido no sistema quando o motorista acelera o carro. Não sei se vocês já observaram, o cara dá uma acelerada no carro e aquele barulho termina indo para o sistema acústico. Por quê? Porque está havendo um desvio de loop de terra. Para evitar isso, esses fios devem estar ligados diretamente nos polos mais e menos da bateria, tá? Diretamente, sem passar por nenhum outro dispositivo, fazendo as conexões adequadas de modo isolado, evitando, portanto, os loops de terra. Correto? Bom, aqui estão as indicações, como eu falei, né? O vermelho é o 12 volts, o vivo lá, positivo da bateria, o preto é o GND, o terra, e o yellow é o remote, para controle, né? Bom, aqui nós temos o sistema de acesso do modo auxiliar, né? As entradas que eu falei. Eu tenho duas entradas do tipo RCA, fêmea, né? No caso. O que é que acontece? O sistema é estéreo, esquerda e direita, né? Eu posso aqui entrar com o quê? Com um sinal de CD, DVD, com um rádio AM, FM, né? Através de um sintonizador. Eu posso entrar aqui com um gravador, com um sistema de reprodução auxiliar, né? Qualquer fonte de áudio que precise necessariamente ser mixado ao canal de voz, né? Pode haver essa possibilidade, que é importante numa propaganda volante. Aqui nós temos o line out, output, é exatamente a saída de sinal, né? De linha. Esse sinal aqui é saída de linha, né? Esquerda, direita. Esse sinal vai para onde? Vai para um amplificador, melhor dizendo, que o pré já é ele. Ou então para um dispositivo de tratamento melhorado desse sinal, né? Inclusive uma mesa de som, correto? Então, ou então sair diretamente para o amplificador através dessas portas de saída aqui, esquerda e direita, né? São conectores do tipo RCA fêmea, correto? Bom, agora aqui por dentro do equipamento, né? A gente visualizando melhor o que é que nós temos. Repare que cada controle desse que eu falei está ligado ao potenciômetro, né? Na verdade são potenciômetros aqui que fazem o controle de nível da intensidade do sinal e do equalizador. Aqui nós temos os jacks, ou jacks, né? Os conectores TRS 1/4 balanceados, né? No caso aqui, esses conectores são estéreo, né? Aqui nós temos a parte do circuito liga-desliga. Repare que tem acesso, né? Passa pelo fusível e tem acesso à bateria do carro lá, né? Aqui nós temos um transformador para o casamento aqui de alguma impedância no circuito, desse lado de cá, né? E a placa do pré-amplificador. Observe que praticamente nós não encontramos transistores. Por quê? Porque isso aqui é um circuito de modelamento, correto? Então ele é mais eficiente aqui para esse caso concreto usando circuitos integrados, né? Que já resume milhares de transistores. Então aqui tem vários circuitos integrados que fazem o papel de muitos transistores, né? Esse circuito aqui funciona como pré-amplificador de áudio e modelamento, inclusive com mixagem, para poder mixar
ao áudio que eu estou projetando pelo microfone outra fonte de sinal, ok? É um equipamento da NCA de uma qualidade razoável nacional. Bom, basicamente isso, tá? Esse equipamento aqui, ele não tem sentido ser usado sozinho, não. Ele precisa de um amplificador, correto? Para dar sequência ao tratamento do sinal analógico a nível de amplificação. Observe que ele é um pré-amplificador, misturador, né? O sinal aqui é muito baixo, cerca de 6 volts, 6 volts, né? Sinal em torno de 6 volts, 6 watts, melhor dizendo, de potência RMS. Então, sinal baixo no nível de potência. Esse sinal aqui precisa ser aumentado, amplificado, né? Para isso, pode ser utilizado esse tipo de amplificador, inclusive da NCA, né? Então, a saída desse circuito primeiro, pré-out, né, pode entrar aqui, ó, nesse canal, né, do amplificador AB100R4. Esse amplificador é um amplificador de potência, tá? Isso aqui é uma aplicação de potência para o canal de áudio. Eu tenho um amplificador misturador de potência. Então, no caso aqui, esse amplificador ele é mono, porque eu só tenho monofônico, né, melhor dizendo. Só tem um canal de saída de áudio de potência, né? Eu tenho a chave liga-desliga aqui. Ele é da classe AB, eu já falei a vocês como opera o circuito AB, 100R4, 100 watts em impedância de linha de 4 ohms. Então, a classificação desse circuito de potência aqui é AB, é a classificação do circuito, né, em relação à localização do ponto Q, imediatamente acima do de corte. Então, ele usa, consequentemente, pelo menos 2 transistores na saída de potência que eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Bom, aqui apresentando logo a frente do equipamento, né? Eu posso entrar aqui nesse conector, né? TRS 1/4 jack fêmea com um microfone de mais alta ou baixa impedância, né? Aqui o level é o nível de intensidade para o microfone, correto? Esse amplificador, devido à simplicidade dele, não existe um master de ganho final, não. Cada canal faz a dosimetria do seu próprio tratamento, diferentemente de outros amplificadores de maior potência. Então aqui eu posso ter um sinal, né, com a entrada de alta sensibilidade, geralmente MIC são entradas de alta sensibilidade, até por conta da impedância, né, para elementos passivos, né, no caso microfones passivos, né. Bom, aqui o level é o nível de intensidade do sinal, né, na saída dessa parte do microfone, né, níveis maiores ou menores de intensidade do sinal, controle de ganho, né. Aqui eu tenho o nível do auxiliar, aqui é o controle de volume de ganho do canal auxiliar, cuja entrada é lá atrás, eu vou mostrar a você, né? Eu posso fazer aqui também a entrada de outra fonte de sinal de áudio, né? Um DVD, CD, Blu-ray, né? um MP3, né? Uma fonte qualquer de sinal de rádio, comunicação, né? de rádio, um receptor de rádio, melhor dizendo, né? Um computador, né? Qualquer fonte de sinal de áudio pode ser feito aqui para poder combinar esse novo áudio com o áudio do microfone e fazer um processo de mixagem, né? Que afinal de contas é um amplificador mixer, um misturador. Aqui nós temos 3 controles na parte de equalização. Equalizador, né? Um equalizador simples, né? Não é um equalizador paramétrico, nem baixandal, depois eu vou falar sobre eles, mas eu tenho 3 vias de equalização, graves, médios e agudos, né? Aqui eu posso equalizar de maneira neutra, na posição central, em 0 dB, eu posso comprimir a equalização do controle de tonalidade, puxando para a esquerda, ou posso aumentar. Em outras palavras, aqui eu tenho 0 dB, né, no centro de graves. Para a esquerda, eu aumento o nível de atenuação de grave e compressão. E para a direita, eu aumento o nível de projeção de grave e de força. Então, eu posso nivelar, fazer a dosimetria que for conveniente para a característica do ambiente, né, ao qual o equipamento esteja sendo utilizado. A mesma coisa na faixa de médios, voz, né, sinais
a partir de 2,5 kHz, mais ou menos, até em torno de 5, 6 kHz, já na faixa de médio agudo. Eu posso deixar no neutro, no zero, né, 0 dB, não interfere. Eu posso comprimir médios para a esquerda, atenuar, ou posso reforçar médio e ampliar para a direita. A mesma coisa o agudo, a faixa de agudos, né, a partir de 7, 8 kHz já tem agudos fortes, até 25 kHz. Esse equipamento aqui ele opera em full range, né? Ou seja, ele opera em classe AB e cobre bem toda a faixa do espectro audível, que é de 20 Hz a 20 kHz. Aqui está o LED, né, de sobrecarga. Ele pode acender esporadicamente se houver alguma presença de sobrecarga no sistema, não pode ficar aceso permanentemente. E aqui é o LED de indicação da atividade de sinal, o ON, né? Bom, atrás, na parte de trás, o que é que nós temos do pré-amplificador? Nós temos uma malha de terra aqui para aterrar o sistema, né, para evitar choques elétricos e zumbidos. Aqui atrás, o original não é assim, isso aqui eu adaptei. Botei dois conectores do tipo TRS 1/4 balanceados de saída de sinal, né? Os jacks de saída fêmea. E aqui está o que? Aqui está a questão das entradas dos auxiliares e a gravação para saída. Então esse conjunto de portas aqui, ó, aqui é estéreo, né? Vermelho, branco, estéreo. Auxiliar 1. Eu posso ter dois auxiliares aqui, eu posso intercambiar, eu posso ter, por exemplo, uma fonte de um receptor de rádio no auxiliar 1, correto? E mixar o receptor de rádio com a minha voz, de quem esteja falando no microfone. Eu posso intercambiar para a posição 2 e acionar um DVD, por exemplo, no auxiliar 2, né? Aqui acoplado no auxiliar 2, e posso recambiar um para o outro. Eu ligo um, desligo o outro com o canal de voz sempre ativo. E esse recambiamento ele é feito aqui no Select, tá vendo aqui, ó? Excluído auxiliar 1, no caso, incluído auxiliar 2. É uma espécie de liga-desliga de intercambiamento dos canais auxiliares 1 e 2. Lembrando que são IN, né? Entrada de sinal, correto? Bom, a única saída que esse equipamento tem é a saída de potência, tá vendo aqui? Então ele tem saída de potência, ele não tem sinal de line out, de saída, não tem. O equipamento, o projeto dele contempla simplesmente a saída em potência aqui. Eu posso ligar duas caixas de 8 ohms para dar 4, ou qualquer combinação de caixas que resulte numa impedância mínima de 4 ohms, correto? Então, por exemplo, eu posso ligar 4 caixas de 16 ohms em paralelo, né? Fica 4 por 4, 16 dividido por 4 dá 4. Ou então qualquer conjunto que perfaça no mínimo 4 ohms de impedância, de resistência DC. Aqui é o Rec Out, é uma porta estéreo usada para gravação. Eu quero gravar tudo que está sendo processado, mixado e modelado. Então eu faço isso através dessa saída de sinal, né? Esse Rec Out é saída de sinal para gravação, correto? Ele tanto reproduz como joga um sinal auxiliar para ser gravado e processado por um equipamento de gravação externo a ele, ok? Bom, aqui, a parte interna, né? Vale a pena a gente falar um pouco. Primeiramente, nós temos o cabo de força, né? Aqui a chave de seleção, 110-220, que eu tapei com fita isolante, e aqui o fusível de proteção. Você sabe que o fusível em série, ele protege contra a corrente de curto-circuito. Portanto, ele vem logo em série com a entrada, né? Bom, aqui esse conjunto de fios aqui, vermelho e azul, né? Tem acesso ao enrolamento primário do transformador. Tá vendo aqui? O primário do transformador, esses dois fios, né? Vermelho e amarelo, correto? E o fio preto que vem do fusível, na parte de baixo. Do equipamento. Então aqui embaixo é o primário do aparelho, tá vendo aí? Então nós temos 3 fios, né, no caso. Né? Por quê? Porque eu tenho a chave de seleção 110-220 volts, 127-220, 240 no caso. Aqui nós temos as derivações desse transformador. Isso é um transformador de potência abaixador de tensão. Ele pega sinais da entrada de 110 a 220 volts, né? E
produz dois sinais simétricos. É um transformador de derivação central, né? Se eu não me engano, é 18 mais 18 volts, né? Geralmente são sinais simétricos, de menor amplitude, em tensão e corrente alternada. Aí esse sinal vem aqui, através desses fios, alimenta essa ponte retificadora. Vocês vão ver aqui um retificador, né? Do tipo center tape, 4 diodos retificadores, e aqui os capacitores da fonte. Então essa parte aqui é exatamente a fonte de alimentação de onda completa do tipo em ponte. Utiliza 4 capacitores eletrolíticos e 4 diodos de retificação, tá certo? Um N4007, por exemplo. Bom, então essa placa aqui, final, é exatamente a placa que trabalha o circuito da fonte e os conectores de entrada e saída de sinal de gravação, tá certo? Praticamente isso. Esses componentes aqui que estão faltando é para um modelo que tem Bluetooth, Wi-Fi e entrada de pendrive, né? Como esse não tem, que é simples, a placa não foi completada aqui, correto? Então tem essa PCI, essa placa de circuito impresso que mostra a fonte e a configuração de saída. Aqui nós temos os dois jacks em paralelo que eu adicionei, né? A parte de saída de áudio, de potência. Esses dois jacks, né? Eles podem ser acoplados num cabo P10 TRS, né? Para poder alimentar duas caixas de som de 8 ohms. Qualquer combinação de caixa de som que resulte numa impedância mínima de 4 ohms. Bom, aqui é a primeira placa, né? Essa placa aqui envolve vários circuitos, né? Envolve o circuito de coleta do sinal, né? Onde é feito nivelamento, ajuste, calibração, equalização, controle de tonalidade. E a parte de amplificação, de pré-amplificação, né? Tudo isso aqui. Então você vê vários transistores, ó. Transistores, todos esses transistores aqui geralmente são BC, né? Transistores de pequena potência e grandes ganhos na parte de pré-amplificação, né? Esses transistores maiores aqui são BDs, né? Transistores de média potência. Esses aqui, ó, tá vendo aqui? Esses transistores de maiores correntes de coletor, maiores potências. E os circuitos integrados na parte de modelamento. Geralmente a parte de modelamento, né, a nível de aquisição, nivelamento, correção de sinal é feito com circuito integrado. Um conjunto de resistores e capacitores de polarização, né? Aí tem aqui a presença dessa bobina, né? Esse indutor que evita que na saída exista corrente contínua, né? Em cima dos transdutores, o que danificaria as caixas. E aqui a parte do bloco de potência, né? Aqui nós temos um dissipador térmico, né? Um dissipador de calor, onde encontram-se dois transistores, ó, da série 2SA ou 2SC, geralmente, né? Esses transistores aqui, eles trabalham no sistema AB, ou seja, eles trabalham ligados aqui. Geralmente são transistores que trabalham em simetria complementar, né? Em classe AB, onde cada transistor conduz uma parte do sinal da entrada. A parte positiva conduz um e aumenta, a parte negativa conduz o outro e aumenta o sinal. Então, geralmente, esse equipamento, por ser de razoável baixa potência, trabalha basicamente com dois transistores de potência, tá? Aqui não dá para ver a referência, mas possivelmente um desses transistores é NPN, o outro PNP, porque eles devem trabalhar em simetria complementar, classe AB. Né? Possivelmente push-pull não balanceado em simetria complementar. Significa que na classe AB, cada transistor conduz um pouco mais de 180 graus do hertz da rede, né? Se livrando, portanto, daquela distorção de crossover que eu falei a vocês em vídeos anteriores, né? O objetivo é se livrar do nível de crossover, que é aquele atraso incluído no sinal, ok? Bom, pessoal, então fica aí a proposta desse equipamentozinho amplificador. É bem valente, é um amplificador bem fiel, baixo nível de distorção, baixo crosstalk, bom slew rate, né? Então um equipamento pequeno, mas que tem força, dá conta do recado. 100 watts RMS é uma raridade, um equipamento desse tamanho com 100 watts RMS, né? Para você ter uma ideia, não é querendo
puxar vantagem para a NCA, mas eu não conheço outro amplificador nacional desse tamanho que trabalhe com 100 watts RMS. Não conheço. A maioria é 25, 10, no máximo 50 watts RMS. Então aqui fica uma sugestão para você que gosta do áudio, né? Agora é um equipamento que a relação custo-benefício não é muito boa, é um equipamento razoavelmente caro. Um equipamento desse pode chegar em torno de R$1.000. Se ele tiver Bluetooth, tiver Wi-Fi, pendrive, SD card, esses recursos aí, eles podem chegar em torno de R$1.000. Um desse aqui está na faixa de R$600, mais ou menos, 550, R$600 a preço de hoje, vale a pena, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos um equipamento de um nível maior, tá? De uma capacidade de potência maior, né? Um equipamento de um nível bem superior ao anterior. Na verdade, nós temos um cabeçote amplificador, né? Fabricado pela Meteoro do Brasil, né? Esse equipamento aqui é original, não é aquele que vem da China, não. Esse é original, fabricado pela JPF, que é uma empresa formada por 3 irmãos. Eles criaram a empresa JPF e fabricavam, né? Hoje está fabricando fora do Brasil, da China, entendeu? E esse aqui seria o original, fabricado no Brasil, né? Tanto é que ele já deve ter pelo menos 12 anos. Você já não encontra no mercado para vender esse aqui. E ele é brasileiro, tá? É brasileiro. Você pode ver aqui, ó, fabricado no Brasil. Tá vendo aqui? Olha aqui. Pela JPF. Tá certo? É um equipamento de alto nível, alta confiabilidade, circuitos muito precisos, feito com componentes originais de alta qualidade, eficiência e durabilidade. Correto? Bom, aqui atrás, vamos logo, já que a gente está aqui, vamos falar aqui. Isso aqui é o MB120, é um cabeçote híbrido amplificador para contrabaixo, otimizado para grave, mas que pode ser utilizado para outras aplicações também. Né? Para contrabaixo, porque os circuitos aqui são otimizados para responder bem em médio graves e graves. Por isso que é para contrabaixo, com grande nível de controle de tonalidade, performance, uma série de efeitos interessantes. Aqui nós temos os conectores de saída de áudio em potência, né? Em paralelo, são jacks de potência em paralelo que aceitam o plug TRS 1/4 P10, banana, mono no caso, para alimentar até 2 caixas de som, contanto que a impedância mínima do conjunto seja 4 ohms. Então eu posso alimentar 2 caixas de 8 ohms, né? Ou uma caixa de 4 ohms, ou uma de 8 ohms, correto? Porque 2 de 8 dá 4, né? E uma de 4 direto com outro jack em aberto. Então a impedância mínima 4 ohms. Com 4 ohms ele despeja 120 watts RMS contínuos na caixa. A pancada é violenta aqui, porque o nível de projeção é muito grande, né? Muito eficaz e eficiente. Aqui nós temos a chave seletora de tensão, 127 e 220. Por questão de segurança, né? A gente fecha essa chave aqui com fita isolante e deixa ela sempre em 220. Aqui é o conector da tomada, né? Tomada de potência, geralmente essas tomadas são removíveis, né? Segue aquele padrão mais antigo. Hoje em dia já não é assim, pela nova regra, né? Aquele garfo. Mas aqui a gente pode substituir ou então colocar um adaptador. Ou usar o cabo original com a parte do garfo fêmea colocado no adaptador, né? Bom, e aqui é o fusível de proteção. Tá vendo aqui? É usar fusível de fusível T3, tá vendo aqui? Ó? De T3 1.5L, a referência do fusível, e para 220 volts essa outra referência, tá? Bom, fabricado no Brasil, né, pela JPF do grupo Meteoro. 120 watts RMS em 4 ohms. Se a impedância aqui subir, aqui cai. Em torno de 75% vai ser o novo nível de potência, tá? Bom, aqui na parte frontal do equipamento. Depois a gente vê aqui um passeio por dentro. O que é que acontece? Tem essas aletas aqui, ó, são aletas de ventilação, tá?
porque ele não trabalha com ventilação forçada, depois eu falo sobre a ventilação forçada. Ele trabalha com a dissipação térmica gradual, tem várias espécies de proteção aqui térmica, mas sem ventilação forçada. Aqui é o conector de entrada para o contrabaixo, né? Ou qualquer dispositivo, ativo ou passivo. Se for contrabaixo passivo, aquele que não gera sinal amplificado, né? Então eu deixo na posição excluído aqui, tá? Essa chave de dB. Se eu seleciono a chave, então eu estou atenuando o sinal, então passa a ser uma entrada TRS, também serve eletronicamente balanceada para níveis ativos, de mais alta amplificação. Então é um conector só com duas funções, correto? Aqui também pode aceitar um sinal de áudio qualquer, vindo de uma mesa de som ou de outra coisa qualquer. Ele vai amplificar do mesmo jeito. E aqui vem o controle, né? Uma série de controles. Bom, aqui desse lado, para explicar, daqui a pouco a gente vai para os controles rotativos. Aqui nós temos send e retorno. Isso aqui são portas de acesso TRS, né, balanceadas para efeitos externos. Eu posso enviar efeitos, enviar é send, né, enviar, e retornar o efeito do equipamento de efeito por retorno. Então eu envio, processo o efeito que eu quiser, parametriza esse efeito, delay, chorus, reverb, equalizer, plate, faça a dosimetria qualquer no processador lá, e o efeito sai, o sinal a ser colocado efeito sai de send e retorna com o efeito modelado em retorno, tá? Então são portas do modelador de efeito. Aqui é line out, aqui é interessante. Aqui serve para esse amplificador ele servir de fonte de sinal ativa para outro amplificador. Lembrando que essa saída aqui, line out, é uma saída de linha. Significa que esse sinal aqui ele é pré-fader, correto? Ele não sofre os efeitos da equalização paramétrica do canal. Por quê? Porque esse sinal pode ser modelado novamente por uma mesa de som, por um outro amplificador que tem outra espécie de modelamento. Então o sinal line out sai original, sem mesclagem do sistema de equalização, para o cara querendo fazer a dosimetria maior ou menor de outros sinais sobrepostos a esse, tá? Então line out é uma porta de saída de sinal de linha, 775 mV. E aqui a chave liga ou desliga, né, do aparelho. Inclusive ela acende aqui com o LED na própria chave seletor, correto? A pintura é uma pintura especial, né, em resina eletrostática para evitar oxidação. É um equipamento realmente que não deixa nada a degesar com as grandes marcas, né, internacionais, Marshall, Crate, 3CLO, Fender, não deixa nada a desejar, né? Bom, aqui por dentro, vamos passear um pouco aqui por dentro. Bom, aqui nós temos o transformador abaixador. A potência do aparelho é grande, né? Então geralmente o transformador tem que ter uma capacidade maior, né, para poder dar conta da amplificação final de potência. Então o tamanho do transformador tem a ver com a potência do transformador, que está diretamente relacionado com a potência de amplificação do sistema, né? Repare que o amplificador, o transformador, ele recebe a tensão no enrolamento primário, né, que entra por aqui, ó. Isso aqui são os conectores da parte do primário, que vem do cabo, da rede e do fusível, né, com o seletor. Então entra aqui 127 ou 220 volts no primário, aí o transformador vai reduzir, é um transformador abaixador de tensão de potência, vai reduzir essa tensão e jogar tensões alternadas, geralmente tensões simétricas, por exemplo, 36 mais 36, 18 mais 18, 24 mais 24, se eu não me engano, isso aqui são 36 volts, se eu não me engano, né? 36 simétricos, duas de 36, se eu não me engano, na saída. Aqui é secundária, né? Repare que esse transformador, né, ele alimenta, né, a placa de potência, né? Você observa aqui, ó. Esse conector aqui, ó, alimenta com tensão simétrica CA a placa de potência logo na fonte. Aqui nós temos a placa de potência, tá? Onde a fonte está logo aqui, onde está apontando, onde estou apontando para você. Isso aqui é uma ponte retificadora. Isso aqui é um conjunto de 4 diodos de alta potência. Uma ponte retificadora que ela é comercial, para evitar a presença dos diodos. Usa diretamente a ponte com 4 diodos. Isso aqui são os capacitores da fonte. Então a fonte está aqui, ó,
praticamente, né? Um conjunto de capacitores e a ponte retificadora. Bom, vamos parar por aqui, tá? Vamos voltar aqui, daqui a pouco eu volto para essa placa. Essa placa aqui principal, o que é que tem? Esse circuito tem praticamente duas placas. Uma placa que recepciona os sinais, né? Os sinais na entrada do circuito, né? Onde vai haver correção, nivelamento, modelamento, ajuste, aquisição do sinal. Vai haver toda a parte de processamento do sinal, né? Conforme a necessidade. Bom, vamos deixar essa placa aqui e vamos aqui para frente, para eu explicar logo a função desses comandos, tá? Depois a gente vai ir para dentro. Bom, o que é que nós temos aqui? O volume, tá vendo aqui? Esse volume controla o quê? Controla o nível de intensidade da entrada do amplificador final, ou seja, a saída do pré-amplificador para o modo de potência na entrada da placa de potência. Esse volume é controlado por esse conector aqui. Na verdade, é um primeiro circuito de amplificação, né? Saída já com um ganho razoável antes da amplificação final, tá? Bom, tem do mínimo até o máximo, né? Pela qualidade do potenciômetro, você já vê como o circuito é de alto nível, né? Potenciômetro de alta qualidade. Aqui, ó, essa parte todinha aqui é o controle de tonalidade, ou seja, um equalizador paramétrico de alta capacidade, onde esse equalizador ele confere ganho, ele parametriza os sinais, né? Ele separa os sinais conforme a faixa de frequência e gera ganho nesses sinais. É um equalizador paramétrico, não gráfico, mas paramétrico, correto? Com as seguintes vias de equalização. Eu tenho aqui 4 vias de equalização. Eu tenho graves, está vendo aqui, bass, grave, né? Até em torno de 100 Hz, mais ou menos, de 500 a 100 Hz. Eu tenho aqui agudos a partir de 6 kHz em diante, até 25 kHz, mais ou menos. Aqui eu tenho médio, grave, tá vendo aqui, ó? É onde está o segredo. Eu posso fazer a dosimetria médio, grave. Aqui eu tenho médio, agudo, tá vendo? Eu posso, além de graves e agudo, eu posso dosar médio, grave e médio, agudo. Então eu tenho um equalizador paramétrico, né, ativo, que faz o processamento do sinal dividindo, né, em 4 vias de frequência. A frequência de graves, agudos, médio grave e médio agudos. É tudo que um contrabaixo precisa, né, porque é um instrumento muito grave e a necessidade de fazer essa dosimetria respeitando o tipo de aplicação do ambiente onde o contrabaixo irá operar, tá certo? Bom, isso não impede desse amplificador ser usado para outras aplicações também de grande performance, tá? E aqui é o master. O que é o master? O master é o controle de potência final, já da placa de potência. Quando eu giro o master, eu estou jogando, fazendo variar o ganho de potência final da placa de potência, né? Tendo ajustado inicialmente o ganho da parte inicial de volume da placa do pré-amplificador, tá? Então esse master aumenta tudo. Despeja tudo, desde o mínimo desligado até o máximo 120 watts RMS, já da placa de potência do amplificador final. Então é o controle mestre, né? De quê? De potência total RMS de saída do sistema, desde o mínimo até o máximo, correto? Então não adianta nenhum controle desse estar aberto se o master está desligado. O master corta tudo, porque o master tem a ver necessariamente com a placa de potência. Se a placa estiver desligada, o master está no zero. Se estiver acionada com carga máxima, o master está no máximo. Correto? Bom, agora você entendeu. Agora vamos para aqui para dentro. Aqui para dentro nós temos a placa principal, que eu falei, que é uma PCI de fibra de vidro. Essa placa é de fibra de vidro, tá? Bom, é uma placa anticorrosão, um equipamento de alto nível, tem que ser uma placa dessa, né? Aqui nós temos a parte de processamento, modelamento e aquisição do sinal. Toda a parte de pré-amplificação está aqui. Repare que o circuito é muito simples, ó, né? Você praticamente nem vê transistores aqui, alguns poucos transistores, né? A maioria você tem circuito integrado, que é a parte de modelamento, né? Um conjunto de filtros,
ativos também nós temos aqui, né? A parte de polarização estática com esses resistores e capacitores, né? Aqui nós temos a parte do circuito que vai alimentar ao sinal de saída do amplificador em direção à parte da placa principal, né? Aqui o circuito de correção de nível de impedância dos jacks da entrada, né? Esse capacitor aqui, ó, usado na entrada da chave, evita a variação brusca de tensão quando a gente liga a chave, né? Porque o capacitor ligado em paralelo, ele bloqueia a variação brusca de tensão. Tá vendo aqui? Esse capacitorzinho amarelo, isso é importante. É o soft starter, para fazer uma partida suave. E aqui a placa de potência, né? Como você observa, toda a parte de pré-amplificação e modelamento, aquisição, tudo nessa placa grande. Correção, né? A parte de polarização de todo o circuito você encontra aqui. Aqui você encontra a placa de potência final, a fonte em si e a parte de amplificação final com o circuito de polarização. Repare que essa placa aqui, ó, se comunica com a placa de potência através desses cabos. Está vendo aqui esse conjunto de cabos? Por quê? Porque o sinal sai da parte de pré-equalização e pré-amplificação e vem para a parte de potência através desse conjunto de cabos aqui. Onde aqui vai haver um tratamento a nível de reforço de corrente, né? Você observa aqui, ó, que você tem apenas 2 transistores, possivelmente 2SC ou 2SA, geralmente em simetria complementar, tá certo? Só que esses transistores aqui, né, eles estão ligados aqui, né, possivelmente na configuração ponte, porque tem esses 2 pré-excitadores aqui, ó. São transistores excitadores desses 2, correto? Do modo ponte. Então eu tenho um transistor driver de excitação para um SA desse e o outro, correto? São transistores também de potência, de média potência, que vão excitar, aumentar o nível de corrente para poder excitar esses 2 transistores de saída, geralmente 2SC ou 2SA, um NPN e um PNP. Repare que todos esses transistores aqui, de excitação e de potência, estão num radiador de calor, que é calculado para poder jogar para fora o calor, né? Dissipar grande parte da energia elétrica em térmica. Está vendo aqui a ventilação? É por isso que a tampa dele, do equipamento, prevê essa abertura aqui, não pode obstruir para jogar para fora todo o calor exalado pela placa de potência. Muitos colegas danificam o equipamento por isso, porque pega outro equipamento e coloca aqui em cima. Aí quando está trabalhando a plena carga, ele vai terminar destruindo a parte de potência. Ele abre, né, e termina sobrecarregando o sistema e danificando a placa. Aqui tem proteção contra a presença de transiente, né? Tem a parte de proteção contra DC na saída dos alto-falantes, para não danificar. E tem a parte de proteção contra curto-circuito do próprio amplificador de potência, correto? Um circuito razoavelmente simples, né? Mas muito eficiente na sua atuação, né? Realmente entrega 120 watts RMS de alta qualidade, de timbre, né? De grande profundidade e grande projeção. Ficou faltando explicar esse controle aqui, professor Grego, chamado contour. Esse contour aqui é um comando de ajuste de profundidade do som, tá certo? Ele gera um som mais ambiente ou um som mais abrangente, correto? É como se eu desse um processo de prolongamento no som, esse contour. Eu defino o nível de profundidade e alcance do som. Um som ambiente regional ou um som de projeção. Não confundir com eco. Isso aqui não é eco, é um ajuste de contour. É como se ele pegasse o som e passasse por uma câmera de projeção para aquele som alcançar um ambiente maior, de maior profundidade. É o ajuste de profundidade do som, contour. É um sistema bem interessante. Em breve eu creio que a gente pode até ver tocando esse equipamento para a gente tirar algumas conclusões, tá? Bom, com isso nós encerramos esse equipamento aqui. Um equipamento razoavelmente caro, um amplificador desse. Eu acredito que hoje em dia
né, um amplificador de valor superior a R$ 2.000, um equipamento razoavelmente caro. Né? E para achar ele nacional, eu acredito que só usado, porque ele novo já não é fabricado no Brasil, né? Está sendo fabricado na China. Ok, pessoal? Bom, veja bem, aqui nós temos um conjunto de equipamentos que vão fazer o modelamento do sinal, né? Então nós temos aqui um DVD, né? Um DVD player, né? Para fazer leitura de sinais de áudio, né? Aqui eu posso entrar com um sinal de áudio através de um DVD normal, um CD, e aqui pendrive, né? A saída desse equipamento que a gente usa aqui, ó, esse terminal amarelo fica livre, que é só vídeo, né? Áudio é aqui, esquerdo e direito, nesses terminais que dão um sinal de 2 canais de saída, né? No caso, estéreo. Bom, o que é que vai acontecer? Esse equipamento aqui vai fazer leitura de sinais de áudio, correto? Através do pendrive ou do CD. Aí a saída desse equipamento, né, que é uma saída de linha, é bom lembrar disso, vai entrar numa mesa de som, né? Possivelmente numa entrada line ou mic, vai depender da sensibilidade. Esse conector aqui, ó, adapta o modo de conector RCA macho, que é pín, tá certo? 2 RCA macho, estéreo, né? Que são aqui 2 duplas estéreo, 2 mono dá um estéreo, para uma via única mono. Repara aqui que eu não tenho a terceira via, só aqui sinal malha. Então, o que é que ele entra? Pode entrar aqui, ó, ou pode entrar também diretamente, ó, na entrada de áudio para CD da mesa. Pode ser aqui também, ó. Tá vendo aqui? Esquerda, L, ó, left, ou então right, direita aqui. Pode ser também. Só que tem um detalhe, se você entrar com o sinal aqui na entrada da mesa, você perde todo o processo de equalização. E o sinal vai ser conservado como no primitivo da leitura do DVD. Então eu nunca coloco aqui esse sinal na entrada da mesa, na entrada line, por isso. Porque eu quero conservar a minha equalização ajustável, tá? Então eu venho para cá, escolho um canal qualquer, no caso essa mesa tem 4 canais diretos e 8 indiretos, combinados. Eu posso entrar aqui em line, se eu notar que o nível está baixo, eu dou um ganho, aqui, esse controle aqui é um controle de ganho de aquisição desse sinal, ou então eu posso entrar na entrada mic, com um ganho maior ainda, que a mic é a entrada de menor impedância, consequentemente maior sensibilidade e maior ganho. Essa entrada line é uma entrada mais de menor amplitude para a vinda de sinais pré-amplificados, onde eu posso aumentar ou diminuir o ganho através desse pré-amplificador de ganho aqui. Aqui eu tenho um canal, ó. Esse canal todo aqui eu tenho 3 vias de equalização, graves, médios e agudos. Aqui é para eu fazer a parte de efeitos, tá vendo aqui? Efeitos. Eu quero gerar efeitos para serem combinados com esse áudio aí que está chegando, para sair da mesa. Eu posso gerar efeitos no processador de efeito da mesa, que é um processador de 24 bits digital com vários tipos de efeitos. Ou então posso usar um loop efeito de efeitos externos. Externo à mesa, pode ser. Aqui é o controle panorâmico. O controle de pan, ou seja, um controle de lateralidade de sinal, esquerdo e direito. Correto? Eu posso fazer a dosimetria. E aqui é o controle de nível de aquisição. Em vez de potenciômetro deslizante, que tem várias desvantagens, essa mesa aqui, que é uma mesa de som, mixer de áudio, né? Estéreo da Waldman, fabricada pela Fone, que é uma mesa americana, ela usa os potenciômetros convencionais, tá? Que são mais vantajosos do que os deslizantes, até por conta de durabilidade. Aquele deslizante penetra muita poeira, e a poeira, com o tempo, age como uma lixa. Às vezes a gente mexe para lá e para cá e fica raspando, né? Quando acontece isso, não tem mal o que fazer, é trocar o potenciômetro. Ou então algumas dicas de limpeza, né, que são meio críticas de serem feitas. Então, eu posso jogar o sinal que vem da saída do DVD para o canal 1 da mesa e processar com o meu modo. Equalizar, grave, médio e agudo, né? Gerar efeito. Aqui,
do jeito que eu quiser fazer, tá? Aqui é uma chave low cut, ele passa o sinal por um filtro de graves e gera mais impacto nos graves. Bom, eu não vou entrar em maiores detalhes por essa mesa. Aqui é o controle master de saída dos dois canais, né? Um controle de som para os dois canais. E o sinal sai da mesa através desse master alter, direito ou esquerdo, tá? É um controle só paramétrico para fazer a dosimetria dos dois canais. Esse sinal aqui sai por um cabo de áudio blindado, TRS 1/4, conector, e vai entrar no amplificador de potência. Pode ser esse, inclusive. Correto? Aonde? Aí vai depender do nível de intensidade, né? Geralmente, a gente liga na entrada do amplificador e escolhe a preferência MIC, tá? Que é alta sensibilidade, porque afinal de contas eu vou querer fazer um tratamento de uma amplitude maior de ganhos. Então eu deixo ele no modo MIC, ou seja, excluído. Se eu atenuar, eu vou perder potência lá. A não ser que eu tenha outra forma de aumentar a potência na saída do sistema. Mas a gente deixa em MIC, onde a sensibilidade é maior. Pronto. E a saída do amplificador, né, eu ligo dois cabos aqui atrás para duas outras caixas de som. Correto? Então seria um mini sistema de áudio. Né? A caixa de som está ali. Nós podemos fazer essa ligação. Da seguinte forma. A saída da caixa de som qualquer entrada balanceada. Aqui serve para jogar sinal para outra caixa no modo potência. Para cá. Conecta aqui. Pronto. Perfeito? Tendo cuidado quando for ligar, deixar todos os volumes baixos, né? Em primeiro lugar, eu ligo o filtro de linha de potência, né? Depois ligo a mesa, ligo o DVD e ligo o amplificador, né? E vou começar a fazer um ajuste para poder ter o som e a equalização que eu mais me identifico. Ok? Então, dessa forma, a gente ver a operação simplificada, né, de um equipamento desse. Ok? Eu agradeço a vocês a presença e o interesse de vocês por conhecer razoavelmente esse sistema. Até logo.